Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo. Começa o nosso 37º episódio com a seguinte pergunta. Você de casa, quando você escuta a palavra polidense, o que te vem à mente? Resistência? Sensualidade? Dança? Força? Equilíbrio? Hoje eu tô com uma pessoa aqui que ela desafia a gravidade, desafia o corpo e desafia os preconceitos também da sociedade. Seja muito bem-vinda, Luísa Senra. Obrigada, um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema. Eu que agradeço você aceitar esse convite. Queria começar com você se apresentando para o pessoal de casa te conhecer e saber quem é a Luísa. Nossa, difícil, né? Mas vamos lá. Vou contar já mais ou menos sobre um pouco da minha trajetória, mas eu sou formada em comunicação social pela UFMG, nascida em Belo Horizonte. Quando eu estudava lá na UFMG, comunicação social, eu fiz minha formação complementar em administração e foi algo que me apaixonei bastante, trabalhei bastante com essa área de uma comunicação um pouco mais institucional, trabalhei com prefeituras, trabalhei com estádios de futebol, com times de futebol. E aí depois eu fui enveredando o meu caminho mais ou menos para o polidense, porque eu me apaixonei pela prática. E fui parar em Poços de Caldas. A minha vinda para Poços de Caldas, na verdade, é uma história de amor. Eu me apaixonei por um poço-caldense. Que hoje é meu marido, e aí eu larguei tudo que eu tinha lá em Belo Horizonte, que eu estava construindo lá em Belo Horizonte, para vir para Poços, e eu sou imensamente feliz de ter tomado essa decisão aí. Hoje eu trabalho só com polidense, mas em diferentes áreas, né, como professora, como gestora, como mentora de outras profissionais, outras gestoras de estúdio, né, com mentorias para gestoras de estúdio, modelo, treino, me apresento, eu faço um pouquinho de tudo aí nesse universo. Você imaginava isso? Quando você olhava lá atrás, você pensava, era esse caminho que você imaginava ou não? Não, porque é bem fora da caixinha, né? Na época que eu conheci o Poli, eu vi um vídeo de uma menina fazendo, um amigo meu, que era editor de vídeo, me apresentou e falou assim, olha essa menina dançando. Ele estava editando um clipe e tinha uma menina dançando polidense. E eu fiquei, gente, como isso é possível? Ela tá voando, eu nunca tinha visto desse jeito, dessa forma. Eu falei assim, gente, que loucura! Como isso é possível? Ele falou assim, eu acho que é a sua cara, você devia tentar fazer uma aula. E aí eu fui fazer a aula, o estúdio era perto do meu trabalho, fui fazer a aula, e foi um fracasso, foi horrível, foi péssimo. Eu fiquei 1 hora segurando aquela barra, pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Não consigo me movimentar, não consigo girar, não consigo fazer nada, não devia estar aqui. Aí eu fui embora dessa experiência, obrigada, não é pra mim e tudo. E aí aquilo ali ficou na minha cabeça, assim, eu lá trabalhando, fazendo minhas coisas, e toda hora vinha, nossa, e aquela aula de polidense? Aí eu fazia, não, deixa pra lá. E toda hora vinha, e aquela aula de polidense, que você foi muito, muito, muito ruim. Até que eu falei assim, quer saber, eu vou me dar a oportunidade de fracassar melhor, fazendo 1 mês de aula. E aí eu voltei lá e aí eu me matriculei para fazer 1 mês de aula e desde então eu nunca mais parei. Isso foi em 2011 e desde então eu nunca mais parei. Aos poucos eu fui me apaixonando cada vez mais e todos os cursos que apareciam no Brasil, assim, gente de fora que vinha pro Rio, um gringo, dar uma aula de polidense. Aí eu vou fazer. Aí uma capacitação de tal jeito, tal coisa. Eu vou fazer. E aí começou a acontecer uma coisa muito engraçada, que era no estúdio em que eu fazia aula,
como eu morava e trabalhava muito perto do estúdio, a professora me deu a chave e falou assim, se algum dia eu precisar de você, qualquer coisa, você tem a chave. E aí, vez ou outra, quando ela atrasava, ela falava assim, vai aquecendo, vai lá e aquece as meninas pra mim enquanto eu chego. E aí, isso daí já era, assim, incrível pra mim, era o melhor momento da minha semana. Eu ficava na expectativa, tomara que ela precise de mim pra eu ir lá e aquecer as meninas. Porque aqueles 10 minutinhos ali, à frente de uma turma, era o melhor momento da minha semana. E aí, quando eu comecei a perceber isso de fato, que aquilo ali tava muito grande na minha vida, assim, essa paixão, né, essa loucura, foi quando eu comecei a amadurecer a ideia de trabalhar de fato com isso. E aí eu fui para Nova York visitar um amigo, e aí quando eu fui para Nova York, eu aproveitei para fazer algumas aulas lá. Eu fiz um pacote de aulas no Bot & Poli, que é um dos maiores estúdios do mundo. E esse pacote chamava Traincation, que era tipo treino e curtas férias, né? E aí eu fiz esse treinamento lá. E aí isso fez assim na minha cabeça, pá! Tipo, como pode ser tão... Como era grande, assim, as possibilidades. Porque até então eu era mais ou menos, era um polidense meio mais ou menos, a gente estava engatinhando muito ainda no Brasil. E lá nos Estados Unidos eles já estavam nadando de braçada. Então a aula era outra aula. Eu cheguei lá e falei, aí eu voltei no avião dessa viagem já certa. Falei assim, é isso que eu quero. Eu quero um estúdio. Eu quero abrir um estúdio e eu quero estudar uma metodologia de aula que faça mais sentido, que tenha mais a ver, igual as norte-americanas estão fazendo. E aí eu voltei, saí do meu trabalho, o que foi um choque para minha família, porque eu era muito bem remunerada, eu era recém-formada e ganhava muito bem numa das maiores empresas de comunicação corporativa do Brasil. E aí, de repente, eu falei assim, quer saber, não quero mais nada disso, eu quero abrir um estúdio. E aí eu abri meu primeiro estúdio, que foi o Estúdio A. E aí foi tudo muito novo, tô disparando, você me fala aqui. E aí foi tudo muito novo, assim, essas novas experiências, né, de tentar viver de polidense. Uhum. Geralmente eu falo que a gente tem muita dificuldade de falar da gente, sem falar sobre o que a gente faz. Desculpa. Então vamos falar, não, mas isso é normal, isso é regra. Mas a gente começa esse bloco com uma pergunta clássica. Tá. Aí não fica preocupado, tipo, não tem resposta certa. Que tipo de pessoa você é? Eu sou caseira, eu gosto de conforto, então eu gosto da minha casa, eu gosto do meu sofá, eu gosto de tomar café da manhã demorado, eu gosto de gato, gosto de cachorro, gosto muito de bicho em geral, mexe muito comigo. Sou muito fiel às minhas amigas, então tenho poucas, mas boas amigas. Gosto de fazer trilha, gosto de estar em contato com a natureza. Faço montanhismo há muitos anos, então adoro subir uma montanha e ficar lá, tipo, perto de Deus, poderia até dizer, assim, sabe? Perto, assim, de tipo, agora aqui eu tô no silêncio, assim, onde a minha cabeça... Eu sou extremamente ansiosa, muito ansiosa. Então, eu preciso e eu acabo tendo que fazer algumas coisas para deixar minha cabeça menos pensante, assim. Eu sou extremamente acelerada, tenho 32 mil projetos ao mesmo tempo, eu falo acelerado, eu lido com muita gente, gosto de lidar com muita gente, mas aí, por outro lado, eu também
tenho uma necessidade muito grande de ficar sozinha, de desacelerar minha cabeça, pratico meditação, gosto de sossego, que mais? Gosto de música, quem não gosta de música, né? Mas eu gosto de música brasileira, gosto de rock and roll. Ultimamente, meu carro, ele toca CD, então ultimamente eu tenho ouvido até furar um disco do Pearl Jam, que eu tô achando uma delícia. Nossa, hoje em dia é difícil achar pra ouvir CD, né? Eu tô ouvindo. Da hora, cara. Porque eu comprei o meu carro e o meu carro não tinha Aí eu deixei assim, e tô curtindo isso, assim. Então agora eu tô comprando CD, inclusive eu descobri que CD é uma coisa cara, não é? Hoje em dia tá caro. Não é barato, como assim, deve ser um trem barato, né? Que o pessoal tá aí jogado, deve ser R$5, que nada. Eu tô querendo comprar um do Nirvana, R$150. Que isso, tá tudo isso. Então, assim, é isso mesmo. Eu gosto de... Eu tô sempre ouvindo música... Sou uma péssima mãe de plantas, diferente de você, que eu tô vendo, gente, que ótimo, né? Que talento. Mato todos, nossa, uma tristeza, e eu fico chateada. Só cacto que sobrevive lá na minha casa. Boa. Vamos continuar as perguntas aqui pra gente conhecer o seu mecanismo, como é que você pensa, como é que você sente. Aqui a gente tem uma pergunta que é Qual foi a última descoberta que você fez de si mesma? Que você se lembra? Bom, eu vou falar de um novo hobby que eu tô tendo, que é correr. E inicialmente eu comecei a fazer os treinos de corrida e aí eu botava o fone, igual eu já falei, eu gosto muito de música, né? Botava o fone e ia correr. E aí, nos últimos treinos, eu digo assim, nas últimas 3 semanas, eu tenho corrido sem fone. E aí eu percebo que é muito mais legal. Porque não faz um movimento contrário, assim, não é pra te agitar, sabe? Não é pra, tipo, tomar mais uma informação. É uma coisa meio que pra... menos informação. Ouve aqui os seus passos no chão, ouve o seu fôlego. Então, assim, acho que a minha última descoberta sobre mim é que eu sou capaz de correr, porque eu não era. Eu não conseguia correr 20 metros. E que eu gosto de fazer isso de uma maneira mais minimalista. Então, eu não posto tanto. Eu não posto, eu não ouço música, eu sou muito ruim e não tô nem aí, eu vou mesmo assim, tô me descobrindo aí nessa parte, tem me feito muito bem. Legal. Qual é a sensação que você gostaria de sentir mais vezes? A sensação que eu gostaria de sentir mais vezes, gente, eu amo estar em sala de aula. É muito cansativo para mim fisicamente, como emocionalmente, psicologicamente, enfim, é exaustivo. Mas não tem lugar que eu me sinta mais em casa do que à frente de uma turma num estúdio. E isso eu falo em qualquer estúdio, sabe? Que eu dou workshop em outros lugares e tudo. Na hora que eu entro, às vezes eu falo assim, nossa, não conheço ninguém. Na hora que eu começo a aula, tô em casa. Isso daqui eu manjo, isso daqui eu sei fazer. Natural. É natural, é uma coisa assim, absolutamente natural. E aí, por ser tão natural pra mim, ser tão fácil, assim. Fácil no sentido, assim, parece que eu me sinto realmente no meu habitat, assim, sabe? Então, é fácil pra mim e eu consigo fazer com que as meninas se sintam com superpoderes. E isso me recarrega de uma maneira incrível, sabe? Então, é uma sensação que eu sempre estou buscando, é essa, assim, de fazer com que as minhas alunas se sintam com superpoderes, porque isso também me joga de volta. Assim, eu falo assim, não, eu também sou foda pra caralho, sabe? Sim. Então, eu acho que é essa sensação que é uma busca eterna aí. Boa. A gente, eu acho que o tempo todo tá apertando alguns parafusos em nós mesmos. O que você hoje ainda está em construção?
Impaciente pra caramba. Eu acho que eu sou... Por eu ser acelerada, por eu ser... por eu querer tudo muito pra ontem, eu tenho uma ideia, eu já quero executar. Eu fico impaciente, e às vezes eu sou impaciente com outras pessoas também, porque as pessoas não estão no meu ritmo, não estão na minha passada. Então eu acho que isso é uma coisa assim, que eu peco muito e que eu tenho que trabalhar, e estou sempre trabalhando, que é a minha paciência em geral, assim, com outras pessoas, com os processos, com um dia de cada vez, comigo mesma, né? Eu sempre estou me cobrando demais. Isso também tem a ver com impaciência, assim. Eu não tenho paciência para os meus erros, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. E agora a gente entra na aba de o que você faz, e eu vou começar te devolvendo a pergunta da introdução. O que te vem à mente quando você pensa em polidense? O que é o polidense para você? Você que é praticante, você que vive isso. Qual é a visão que você que está mergulhada no polidense tem? Polidense, para mim, é um processão. Eu não sei falar... se eu for falar para alguém assim sobre o que você deve esperar de uma aula de polidense, eu diria assim, a coisa mais difícil que você já fez na sua vida. Polidense é difícil, olha que eu já fiz muitas coisas difíceis, mas polidense é difícil até falar chega. E nunca fica mais fácil. Por quê? Porque à medida que vai ficando mais fácil, a gente vai ficando mais, né, o nosso corpo vai ficando mais capaz, a nossa cabeça vai ficando mais capaz, a gente quer lá na frente, vai ficando difícil, mais difícil, e a gente quer o mais difícil, mais difícil. Então, assim, polidense é uma processão, é uma treta, é uma mistura de várias coisas, né? Mas eu acho que o que pega, e eu acho que é por isso que eu me apaixono sempre, sigo me apaixonando e tendo um relacionamento. Eu brinco que é um relacionamento absolutamente abusivo, minha relação com o polidense, porque o poli é difícil demais, cara. E assim, se você não tá preparada, e eu falo preparada, mas porque a maioria do público é feminino, mas tem homens que fazem, claro. Mas se você não tá preparada para lidar com a frustração de uma aula de polidense, e que vai vir uma frustração, e é uma frustração forte, assim, você não vai dar conta. E, assim, é meio uma contra-propaganda, mas não é, assim, é porque é frustrante pra caramba. Te ensina sobre você não dar conta das coisas da hora, do jeito que você quer. E o poli, pra mim, é bem nesse lugar, assim, porque ele tá sempre me desafiando. Ele tá sempre, quando eu tô, agora eu tô manjando, ele fala assim, não tá não. Olha isso daqui que eu vou te mostrar. Então é um eterno tentativas, assim, sabe? E isso é muito legal, que aí eu converso com pessoas que são incríveis, assim, artistas, atletas incríveis, tanto brasileiros quanto internacionais, né? E todo mundo tá nessa pegada, fala assim, nossa, é um eterno sofrimento, é muito sofrido, é sofrido pra caramba. Lógico que tem a glória, tem a alegria, cada mini conquista e tal, mas assim, no geral, é porrada atrás de porrada. E é gostoso, assim, porque é isso, porque aí por ser tão chacolejante, assim, qualquer mínima conquista sua, você fala, pô, nossa, eu sou demais. Isso daqui, que é isso que eu consegui fazer? Sabe? Uhum. Então isso é muito gostoso. Legal. O que você acha que as pessoas, no geral, as pessoas que estão buscando pelo polidense, o público, como você disse, é mais feminino, né? Não é um cenário tão masculino. Mas o que você acha que as mulheres estão buscando no polidense? Olha,
Eu acho que os objetivos do início para depois, eles mudam um pouco, assim. Eu vejo muitas meninas que, às vezes, elas buscam um fortalecimento, é uma atividade, porque é um exercício físico que trabalha as habilidades do corpo todo, né? Então, te deixa mais forte, sim, te deixa mais flexível, sim, te dá mais coordenação motora, te deixa mais equilibrada, trabalha, né, várias capacidades físicas, e às vezes as pessoas estão procurando isso, assim, no início. Fala assim, eu quero trabalhar o meu corpo de uma maneira um pouco mais divertida, eu quero trabalhar o meu corpo mas não quero fazer academia de musculação, porque eu não me sinto à vontade, E aí entra no poli, normalmente são esses os porquês de começar a prática, e eles são os ok certos, assim, né? São os motivos certos, mas depois que entra lá, tudo muda, igual eu falei, assim, depois que você entra, e aí você começa a entender o processo, aí você fala assim, nossa, o buraco é muito mais embaixo aqui. Porque sabe? é uma comunidade também, né? Tem esse lance da identificação, né? É isso, fazer parte além dessa lida toda, dessa relação, você com o poli, que é uma relação gigantesca, que você aprende pra caramba, e aí eu brinco um pouco nisso, assim, que às vezes as meninas chegam lá e falam assim, não, Lu, eu quero ter um tanquinho igual o teu. Aí eu falo, beleza. Aí na minha cabeça eu falo assim, eu sei que não é isso que você vai querer daqui a uma semana. Porque daqui a uma semana ela vai querer escalar até o teto. Aí na outra semana ela vai querer conseguir fazer o giro. Aí na outra semana ela quer conseguir virar de ponta cabeça. Então, os objetivos físicos, estéticos, eles ficam muito em segundo plano. Porque é uma relação muito mais profunda mesmo, assim. Não é uma relação profunda. E, claro, tem uma comunidade que te abraça, te acolhe, que eu não conheço em nenhuma outra modalidade igual, assim, né? No polidense, parece que tá tendo os vizinhos, acho que tá tendo festa todos os dias, porque é gritaria, é bateção de palma, se você consegue fazer uma coisa, todos os seus colegas vão vibrar por você, vão vibrar com você, então todo mundo tá querendo te levar pra cima, todo mundo quer que você, tudo assim, é isso, assim, é um ambiente assim, que te acolhe, te abraça, e te empodera no sentido também de você achar que você é suficiente. Que o seu corpo é suficiente. Que o seu corpo dá conta de fazer coisas maravilhosas, independente do peso, independente do formato, independente de qualquer outra, da idade. O seu corpo é um espaço de celebração do corpo, né? Eu acho que isso, talvez as pessoas não saibam tanto, ou não seja primeiro motivo para chegar no polidense, mas com certeza é um motivo para elas ficarem. Você comentou no início de uma resistência sua em relação a fazer. Você sentiu que as pessoas ao seu redor, familiares e tudo mais, você sentiu uma resistência também de vai fazer um polidense? Porque o polidense ele é cercado de um estigma, não é? Por quê? Eu acho que a gente já evolui bastante, assim. Eu tô há, acho que 14 anos, não sei, perdi a conta, mas eu tô há muitos anos no mercado, assim, e eu acho que já melhorou bastante. Hoje é outro cenário completamente, né? Há 10 anos atrás. Mas ainda tem bastante hate, ainda tem bastante preconceito, ainda tem... As pessoas não entendem muito. E eu sofri um preconceito meio dentro da minha família mesmo, porque meu pai, principalmente, ele ficou meio frustrado de me ver mudando de profissão, né, para virar uma polidancer. Então isso para ele na época foi complicado, mas hoje em dia ele entendeu. Mas eu vejo alunas vivenciando isso, assim, tem muitas alunas que não postam, que fazem escondido do marido, que fazem escondido dos pais, que postam só
no Close Friends, por exemplo, porque realmente é estigmatizado, assim. Isso esbarra, claro, com a origem, quando, né, a gente fala sobre polidense, plim, o que aparece na nossa cabeça normalmente são os clubes de striptease norte-americanas, boates noturnas. E aí eu vou contar um pouquinho da origem, posso? Por favor. Vou falar um pouco da origem brasileira, que é a que eu conheço mais, que eu entendo mais. O primeiro boom do polidense, quando abriram os primeiros estúdios de polidense no Brasil, foi na época da novela Duas Caras, onde a Flávia Alessandra, da Rede Globo, fazia uma polidancer, uma dançarina, uma stripper, e que fazia polidense. E aí, algumas mulheres nessa época ficaram, como tudo, né? A Globo é uma grande lançadora de tendências, ficaram interessadas, falaram assim, nossa, que legal para dançar, não sei o que, tarará, tarará. E aí o mercado começou a abrir, eu digo mercado assim, né? Alguns estúdios começaram a abrir ensinando polidense. Só que, como é que você vai abrir um estúdio ensinando polidense para bancária, a estudante, a dona de casa, naquela época? É óbvio que elas iam ser massacradas se elas, né, se simplesmente abrissem um estúdio e falassem, é polidense que eu tô fazendo. Então, o que aconteceu? O mercado, ele se autorregulou e ele falou assim, não, é polidense, mas não é esse polidense que vocês estão achando que é. É um polidense que vem do Malacambe, na Índia, que vem do maço chinês, da China, que vem de outras coisas. É esporte. Tem nada a ver com stripper. E essa higienização do polidense, ela perdurou durante quase uma década. Ou até mais, se eu pensar um pouquinho, mas eu acho que foi mais ou menos uma década ou mais. O que foi importante para a proliferação e popularização do polidense. Então, eu nem culpo a galera. Teve que passar por isso mesmo. E aí, nessa época, todo mundo fazia uma figurinha e tarará, e postava e falava assim, I'm not a stripper, I'm a pole dancer. Tinha uns memes, assim, tipo, não sou stripper, eu sou mais forte que você. Enfim, coisas para tentar bater contra o preconceito e para tentar se afastar das mulheres que dançavam em casa noturna. Falando assim, não, a gente não tem nada a ver com isso. O pole que a gente faz é outra coisa, é esporte. E aí começou a ter os primeiros campeonatos, e aí nos campeonatos não podia bunda de fora, não podia não sei o quê, não podia salto alto. E isso durou, até o segundo boom do polidense, que aí veio uma galera e falou assim, gente, chega disso, que aí veio junto com o feminismo, né? Fala assim, o que é isso que nós estamos fingindo que a gente não tem nada a ver com as strippers? É claro que a gente tem a ver com as strippers. O que a gente, sabe? É claro que a gente tem muito mais a ver com as strippers nos Estados Unidos do que um negócio que ninguém nem sabe falar o nome na Índia, sabe? E aí começa um segundo processo que é dançar na barra, nesse segundo boom. Começa a abrir estúdios e outras vertentes, começa a entrar outras vertentes, e o pessoal começa a dançar polidense, de fato. E aí eu acho que essa época, aí vamos supor, acho que deve ser 2016, recente, né? E aí agora é bem mais aceito isso. Então temos aula de salto alto, temos pessoal dançando, temos calcinha bem pequenininha, e as pessoas brincando com essa coisa de aceitando, né, origens diversas, né, cada um faz o que quiser, mas abraçando também a origem das strippers, que eu acho que é super importante, assim, não apagar o trabalho dessas mulheres, sabe? E você, como uma pessoa que ensina, o que é pra você a parte mais difícil? O que é mais difícil?
Nossa, o início é tão difícil. Até queria saber um pouco dessa tua lapidação. Assim, como é que você desenvolveu suas técnicas? Como é que você aprendeu a ensinar primeiro? Como que você primeiro se desenvolveu para passar a ensinar? Então, eu acho que eu sou uma excelente professora porque eu fui muito ruim. Porque eu passei por tudo que as meninas passaram. Assim, quando veio uma aluna muito ruim na minha aula, ela fala assim, você nunca viu ninguém ruim. Assim, eu falo assim, eu vi sim, eu estive aí. Então, eu acho que uma parte isso, assim, uma parte é a minha vivência. E quando eu comecei, não tinha metodologia nenhuma, não tinha estudo nenhum. Então, não assim, a fácil alcance, né? Então, assim, a minha professora tinha as melhores das intenções, mas ela não tinha nenhuma capacidade para me dar aula, sabe? Para dar aula para alguém que não tem habilidades físicas, era absolutamente sedentária, então não tinha força para as coisas, e para ela era algo natural, ela era autodidata, então para ela falava assim, faz isso daqui, uau! E aí não tem como, eu não consigo. E aí, depois que eu fui começar a estudar, e esse estudo que eu fiz em Nova York foi importante, eu fiz um estúdio com a Elisângela dos Reis, que é uma brasileira, mas que mora na Argentina há muitos anos. Eu fiz uma capacitação com ela, que também me abriu, porque ela misturava um pouco da anatomia, e aí eu comecei a entender melhor, e aí comecei a ter essas ferramentas, assim, de como preparar um corpo para a polidense, né? Porque o pole ele é muito complexo, né? São muitos músculos envolvidos em qualquer coisinha que você faça, uma escalada, é o corpo inteiro que está envolvido, sabe? Tá todo mundo trabalhando igual uns malucos lá. Então é preciso uma noção. Aí depois eu fui fazer faculdade de educação física, mas inicialmente precisei ter uma noção assim de tipo como fortalecer esse corpo, assim, né? Como treinar esse corpo aos pouquinhos. Como colocar degraus abaixo, né? Tipo, se a pessoa não consegue fazer isso, como facilitar isso? E mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Porque eu acho que isso era o mais difícil, assim, para um professor. Eu formei muitos professores, né, na minha carreira. E uma das coisas que eu acho que eu sempre falo, dando aula para os professores, sempre dá para facilitar. E é a parte mais difícil. Porque eles sabem dificultar, eles sabem, né, meter uma marcha e ferrar com a aluna. Mas eles não sabem facilitar para a aluna que não dá conta nem do fácil. Então, assim, esse processo de tentar achar caminhos mais fáceis é uma coisa difícil, assim. É o mais desafiador, assim, para dar aula. Eu acho que é o mais desafiador para professoras. E acho que era essa a pergunta. Sim, tá bem respondida. Fiquei curioso em relação às técnicas. Eu tenho certeza que deve ter muita coisa, né? O que precisa para se praticar um polidense? Existe alguma limitação para aquela pessoa que às vezes está um pouco acima do peso, tem aquele receio de falar, pô, queria matar essa curiosidade, mas tenho vergonha de ir lá e não consegui e tal? O que você diria? Não tem limitação. Não tem. Se falaram para você, se você chegou no estúdio e falou assim, você não pode por causa de... Não, tá errado. Tá errado. Não existe limitação. O polidense, diferente do que dizem por aí, não tem pacto. Então, assim, o que basta para você praticar o polidense é você ter um corpo. E vai lá e esse corpo, aos poucos, a gente vai treinando ele, preparando ele dentro da própria aula de polidense. Mas precisa fazer musculação antes. Não precisa. A gente vai preparar ele dentro da sala de poli, usando o poli normalmente, para preparar ele para que ele faça coisas incríveis. Então, não tem
Não tem limitação de idade. O pessoal fala assim, eu tô velha. Não tá velha. Não tá velha, não tem isso. Tô gorda, não tá gorda. E não precisa emagrecer também para fazer pole dance. O seu corpo é perfeito para o pole dance do jeito que ele é. Ele só precisa ser treinado e para isso você precisa ter uma boa instrução. E seria uma coreografia? Tipo, você pega uma música e você tem uma dança, é tipo uma coreografia? Ou não necessariamente? Você tem as técnicas e você vai no feeling, você vai no flow da música? Não necessariamente. É livre. É sim e não necessariamente. Dá pra fazer as duas formas. No Gira, o meu estúdio, a gente trabalha uma sequência coreográfica durante o mês. E aí, com uma música, e aí trabalha um pouquinho toda a aula para no final do mês a gente ter uma sequência coreográfica. Ali de... aí escolhe, né? Tem mês que a gente dança rock and roll, tem mês que a gente vai fazer um MPB, tem vezes que vai ser uma música bem sexy. Aí cada mês a gente trabalha de um jeito. Dá para trabalhar improvisação, colocar uma música e soltar e vai com Deus, dança aí. Dá para fazer também. Normalmente as pessoas ensaiam quando for apresentar para mostras, para eventos, para competições, as pessoas ensaiam. Mas eu conheço, por exemplo, eu tenho uma amiga, a Letícia de Belo Horizonte, que ela treinou para improvisar. Então ela treinou o improviso, que improviso também é treinável, né? Para ela chegar no dia da apresentação e soltarem a música e ela ir no flow. Então, isso tudo é possível. Legal. Eu vejo que hoje em dia em Poços, pelo menos essa frente de empoderamento feminino, ela tem ganhado mais voz, mais peso em várias atividades. Como é que você vê o cenário do pole dance em Poços hoje? Eu tenho muito orgulho do que virou a comunidade do pole dance, assim, em Poços de Caldas. O Gira, por exemplo, é um estúdio, a gente tem uma unidade aqui em Poços e uma unidade de São João da Boa Vista. Somado, a gente tem mais de 220 alunas. É aluna que não acaba mais, sabe? E cada uma com a sua historinha, cada uma com sua figura favorita, com seu giro predileto, com os movimentos que ela gosta de fazer, com os movimentos que ela não gosta de fazer. Com estrutura corporal com estrutura corporal diferente. Tem a magrinha, tem a gorda, tem a velha, tem a nova, enfim, cada uma com sua bagagem e com seu jeitinho e eu gosto de dançar rock and roll, eu gosto quando é a aula de funk. Então isso é único, isso é incrível, isso é um orgulho, assim. É uma comunidade, de fato, imensa, mas, assim, muito amorzinho, assim, né? De mulheres que se encontraram numa coisa que amam e defendem umas às outras. Ano passado, vou contar um caso, que ano passado a gente faz uma mostra, que chama Mostra Gira. A gente fez ano passado e vai fazer esse ano de novo, na Urca. E aí, ano passado, a gente saiu na imprensa em toda parte, em todos os lugares. E aí a gente saiu na TV. E aí a TV foi e postou a reportagem no Facebook. E caíram os haters em cima da gente. Muito hater, e infelizmente muitas haters mulheres, assim. Sério? Mulheres ainda? Mulheres, muito hate. E aí, mas assim, por que eu tô contando isso agora? Porque foi muito lindo o movimento das meninas, sabe? Das alunas e das amigas das alunas irem lá defender a gente, sabe? Irem lá defender e falar, não, amiga, e com amor, assim, brigando no amor, sabe? Não, amiga, você tá errada, não é essas palavras, vem cá, chamando as haters pra fazer a aula, sabe? Vem fazer uma aula, vem conhecer, você não sabe do que você tá falando, você não conhece esse grupo, sabe? Então, assim, eu vejo com muito carinho, assim, eu vejo crescente e eu acho que tá cada vez melhor, assim. Melhor, eu digo, de
de menos receio, sabe? Porque todo mundo tá fazendo. Então, tipo, as primeiras, eu acho que elas foram mais corajosas. Agora, tipo, todo mundo já... eu tenho uma amiga que faz, a fulana faz, a outra fulana faz. Aí fica um pouco mais confortável de tentar. Mandaram algumas perguntas no Insta. Eu sempre gosto de explicar pro pessoal de casa que não dá para responder tudo, que eu espero que a gente tenha respondido grande maioria durante a nossa conversa. A Line Alves ZC perguntou como surgiu a ideia do Polyboss. Polyboss. Polyboss é o meu projeto de mentoria para gestoras de estúdios de polidense. Ele é um projeto que eu faço junto com a minha sócia, Julia App, lá de Cabo Frio, mas que agora mora em Ribeirão. Esse projeto, ele nasceu da seguinte forma. Eu sempre tive estúdios lucrativos, estúdios que funcionavam bem. Então, por exemplo, o Estúdio A, que eu contei para vocês sobre o início dele, foi um estúdio que foi um dos maiores estúdios do país, sabe? Ele chegou a ter 3 unidades em Belo Horizonte, era um estúdio gigantesco, com muita aluna. E aí depois eu vim para Poços de Caldas, abri o Gira, e aí o Gira deu muito certo. Aí eu abri o Gira São João da Boa Vista, que é um estúdio também que está dando muito certo. Então eu sempre tive... sempre consegui levar essa gestão de estúdios bem. E aí eu comecei a dar consultorias para estúdios de polidense. Algumas pessoas começaram a me procurar, falaram assim, isso não ajuda? Até por conta da minha formação, como eu disse, né? Sou formada em comunicação, formação complementar em administração de empresas, depois eu fiz uma pós em gestão estratégica de marketing. Então, é algo que é confortável para mim empreender. Confortável assim, né, gente? Por favor. Não é confortável para ninguém. Mas na medida do possível é confortável para mim. E aí, algumas pessoas começaram a me pedir, falar assim, você não me dá uma ajuda no meu estúdio e tal? E aí eu comecei a ajudar. E aí, a Júlia, essa outra menina que é minha sócia hoje, ela também começou a lançar isso, porque ela trabalhava com comunicação, posicionamento de marketing, o marketing dela sempre foi muito poderoso. E aí ela falou assim, estou lançando consultoria para estúdios. Aí eu, o quê? Essa menina vai virar minha concorrente? Eu vou morrer, que ódio! Porque eu achava ela muito boa, eu achava, tipo assim, ela muito boa de redes sociais. Aí eu falei assim, não. Aí eu chamei ela para uma reunião e falei assim, Júlia, vamos nos unir. Vamos nos unir e vamos monopolizar o mercado. Aí ela, vamos. Aí foi assim, aí a gente se juntou e a gente pariu essa mentoria que chama Polyboss Club. E aí hoje a gente vai atendendo, a gente já teve mais de 60 estúdios atendidos, e hoje a gente tem uma plataforma, enfim, é um dos projetinhos aí que eu amo. Então vamos fazer uma perguntinha pra gente fechar. Eu quero saber da sua parte, o que você mais aprende com as suas alunas? As minhas alunas, elas me ensinam tanto, vou chorar. Eu acho maravilhoso o quanto que elas confiam em mim. Elas confiam plenamente o corpo delas a mim. Tipo assim, a hora delas, elas me dão uma hora delas. É uma entrega, né? É uma entrega, sabe? E isso é bonito, assim, sabe? A coisa que mais nos falta hoje, que é tempo, essas meninas me dão uma hora, às vezes, da semana delas, pra mim. Pra eu fazer o que eu quiser. Então, a confiança que elas têm em mim, eu acho que é algo que eu sou eternamente grata, assim. Eu me emociono porque é maravilhoso, assim, o tanto que eu aprendo com elas. É um pouco sobre isso, assim, de confiar, sabe? Essa confiança que eu também confio nelas, né? Então é uma confiança mútua, assim. É um trabalho super bonito. E como eu falei já em outras respostas, é
é um espaço que eu me sinto muito viva. Às vezes eu tô num dia muito ruim, num dia que eu tô assim, nossa, e aí eu penso, nossa, vou ter que dar uma aula, né? Igual todo mundo tem, né? Tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Mas aí, às vezes, eu tô nessa energia, aí eu começo a aula, eu vou lá, vamos soltar pescoço, vamos... Não. Daí a pouco eu tô, assim, totalmente envolvida na parada, assim, e eu tô totalmente energizada. Era pra eu estar cansada, mas eu fico pronta pra dar mais 10 aulas, sabe? Então, a minha cabeça agradece muito. Eu sou muito grata às minhas alunas. Vamos entrar agora no nosso bloco aleatório de perguntas das minhocas que moram dentro da minha cabeça, que a gente começa pela seguinte. Que medo! Luísa, você acabou de ganhar um outdoor no meio da cidade e você só pode colocar nele uma frase. Qual seria? Faça polidense! Ué, Sugestivo. Tem que ser de graça. Sem meios comerciais, vamos lá. Sem ser comercial? Uhum. Eu tenho uma frase que eu li hoje que eu achei ela muito boa. Contemple a sua insignificância. Boa, gosto. Curti. Nosso segundo ponto. Qual é o seu pensamento mais fora do senso comum? Olha, ultimamente eu tenho achado que eu tenho questionado muito sobre a maternidade. E eu tenho lido uma feminista que afirma que a maternidade é algo para servir o patriarcado, sabe? Que as mulheres tinham que parar de ter filhos. Basicamente isso, porque só assim a gente poderia cortar um pouco do poder do patriarcado. E isso tem me interessado, assim. É bem polêmico, mas isso é algo que eu tenho pensado, assim, não só para levar para mim, que sou alguém que não sou mãe, mas também porque eu acho que a gente precisa ter novas ideias de como lutar contra o patriarcado. Boa. Pensamos agora em um pensamento seu fora da caixa. Agora vamos pensar uma atitude sua. Qual foi a coisa mais doida que você já fez na vida? A maior loucura que você já fez? Eu acho que... eu me acho bem doida com os meus montanhismos, assim. Por exemplo, subir o Monte Roraima, pra mim foi bem maluco. Já subi o Huayna Potosí, quase morri de frio. Você é louco. Os montanhismos, eu acho que eles são na categoria, tipo, por que você faz isso? Legal. Luísa, do que o mundo precisa hoje? Paciência, que é o mesmo que eu preciso. Uhum. Preciso ouvir isso mais vezes também. Nesse clima aí de Dia dos Namorados, quando esse vídeo sair, o Dia dos Namorados já vai ter acontecido, mas para nós aqui, do passado, será amanhã. Mas aproveitando este clima, queria te fazer uma pergunta em relação ao André, seu marido. O que de mais bonito você vê nele? Ai, ele é tão lindo! O André, eu acho que ele é a pessoa com o coração mais bom que existe de todos. Ele não descansa enquanto tem alguém sofrendo que ele possa ajudar. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Ontem ele chegou pra mim e falou assim: linda, eu vou pagar a cirurgia do Vitório, que é um cachorro que sofreu maus tratos e perdeu um olho. Assim, aleatoriamente. E aí ele me contou assim: eu vou pagar. E eu falei assim, tá bom. E aí ele tá radiante com isso, assim, sabe? É um cachorro que não é nosso, é um cachorro que
a gente só conhece. E é isso, assim. Então, essas pequenas coisas, assim, dele, eu acho que ele é incrível, assim. Ele é bom para todo mundo. E agora a gente entra no bloco final. O bloco final é um momento onde você vai deixar algumas indicações, recomendações para o pessoal de casa, começando por um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Não usar o celular enquanto está comendo. Comer vai muito além de nutrir o seu corpo, sabe? Eu acredito muito, por isso que eu gosto de cozinhar, mas eu gosto desse momento em que prestar atenção no que você está colocando dentro do seu corpo. E hoje está muito automático, as pessoas comem assistindo, ouvindo coisas e tal, então acho que isso já faz uma grande diferença se você parar de fazer outras coisas enquanto come. Enquanto come. É uma boa. Nosso segundo ponto, boiei aqui. Fiquei pensando no que você falou, boiei. É que eu vi esses dias um lance de que a gente não presta atenção no que a gente come. Às vezes a gente perde a sensação até de saciar a nossa fome, né? Total. Por não prestar atenção. Às vezes você comeu e você nem viu que você terminou de comer. Eu tava vendo um negócio, mas eu não vou falar porque eu não vou lembrar exatamente. Mas é algo bem, bem dentro disso. É isso, tá presente. Uhum. Nosso segundo ponto, esse é assim, ó. Você escolhe um desses. Tá. O que te vier à mente que te tocasse e fala, nossa, eu vou compartilhar esse. Tá. Pode ser um filme, uma série, Tá. um livro ou uma música. Um desses, você escolhe um e passa pra galera. Que difícil que é esse podcast. Não sei mais o que fazer aqui. Peraí, vamos de novo. Filme, um série. desses. Pode ser tipo ou só um filme, ou só uma série, um livro ou uma música. Algum que tenha ou não um significado pra você, ou um que você tá mais na brisa agora. Tá. Geralmente o que vem primeiro, assim, que é o que tá mais fresco. Eu vou falar de uma série. Wild Wild Country. Que é um documentário, acho que são 5 episódios, falando sobre a história do Osho. E que parece ficção de tão maluco que é. É uma ótima série e pouca gente assistiu. É um que tem uma seita religiosa? É uma seita lá em Oregon. Mas não é um que coleciona uns carros não, né? Agora eu não sei se ele coleciona. Porque eu vi uma parada, mas eu acho que é do Osho, se eu não estiver enganado. Depois eu vou procurar. Mas interessante. O nosso último ponto. Esse é o seu convite ao pensar. É o seu momento de deixar uma reflexão no ar aí para o pessoal de casa pensar sobre. Qual é o convite que você gostaria de deixar? Eu vou voltar naquela frase, e aí só pra gente aprofundar nela, assim. A gente entender que a gente é poeira, a gente é nada. Então, às vezes, a gente fica pirando, achando que é o fim do mundo, e sendo que a gente é uma poeira cósmica que vai acabar em breve. E isso não é triste, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso é muito triste. Eu falo assim, eu não acho triste, eu acho que alívio. A gente vai acabar, a gente não é nada, a gente é insignificante. Pra gente tirar um pouco do peso, assim, das coisas, sabe? O peso de uma postagem no Instagram, o peso de uma decisão de trabalho, o peso de um dinheiro perdido. A gente é poeira. Vai acabar. Ótima reflexão. Luísa, muito obrigado pelo nosso papo. Pra gente poder finalizar, eu queria dizer que eu gosto muito de ver quando a pessoa fala com brilho no olho e uma pessoa que encontra e faz aquilo que gosta. Então é muito bom trocar essa ideia. Como é um assunto em que eu nunca tive contato com polidense, te peço desculpa até para o pessoal de casa que está assistindo, né, por eu não ter essa base suficiente para poder aprofundar, mas eu gostei, achei bem interessante. Inclusive, eu morei na rua em que é o estúdio, então eu passava lá na frente direto e eu via aquela movimentação, aquelas luzes, assim, que dava uma olhada assim, aquela energia. Então foi uma coisa que isso me lembrou quando a gente marcou o episódio. Eu falei, nossa, morei nessa rua e lembrei do estúdio. Então eu te agradeço pelo nosso papo.
Foi um queria prazer. deixar um espaço para você deixar suas considerações finais, suas redes sociais, Beleza. como que o pessoal pode conhecer seu trabalho e Beleza. saber mais. Eu vou deixar um convite, faço um convite para você, se você quiser fazer uma aula de polidense, ou qualquer pessoa que tenha gostado aí da conversa e tenha ficado com vontade, @girapoli, do jeito que escreve, né? GIRAPOLE, e agenda uma aula e vem conhecer e acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Para você de casa que está assistindo a gente, lembrando que todo domingo às 17 eu me coloco neste papel de conversar sobre o assunto em que eu não entendo nada. E o assunto da próxima semana está bem legal, mas para você saber quem será o nosso novo participante, lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, lá você pode participar, mandar sugestões, mandar perguntas e também se inscrever no nosso radar de convidados, onde inclusive algumas pessoas que estiveram esse mês e o mês passado já são pessoas que se inscreveram. A gente vai tentar dar o máximo de oportunidade para o máximo de pessoas possíveis. A gente não tem critério, tá? O critério aqui único é equilibrar aí para a gente poder viajar para vários temas e várias atmosferas diferentes. Lembrando também, para não esquecer, que as portas estão abertas aí para patrocínios, para parcerias. Esse projeto é feito apenas por mim. E é isso, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. Valeu, até a próxima!